Então, pessoal, vamos dar continuidade. No bloco anterior, estávamos falando da evolução do conceito de cidadania. Então, passamos pela Grécia Antiga, falando do século XVI, do século XVII, XVIII, de como essa cidadania ela não foi dada pelo governante, se conquistada pela população. Isso é bom vocês levarem para a sua prova. E também vimos que esse conceito de cidadania não é igual no tempo e no espaço, ele varia em cada país, em cada momento da história. Isso é importante também vocês colocarem no coraçãozinho de vocês, beleza? Então vamos falar agora do século XIX. Né? No século XIX, esse processo de conquista de um novo padrão de cidadania continuou, perseguiu. E, assim, com essa revolução burguesa que se iniciou no século XVIII, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, no século XIX, o Estado ele já se comportou diferente com relação aos indivíduos. E a cidadania foi concedida aos indivíduos como sendo uma forma de status, uma benesse, um benefício para as pessoas. Mas isso ainda não configurava o que a gente entende hoje como o conceito de cidadania, porque para exercer essa cidadania era preciso você ser nacional daquele país, não era qualquer pessoa que era considerado cidadão. Hoje, por exemplo, com a ideia da globalização, com a derrubada das fronteiras, principalmente na Europa, né, com a União Europeia, esse conceito de cidadania ele foi amplificado para além das barreiras das fronteiras, sendo possível a pessoa exercer essa cidadania na União Europeia, por exemplo, em qualquer um daqueles países membros da União Europeia. Algo parecido, próximo tentado aqui no Mercosul, né? Por exemplo, se você for para a Argentina, se você for para o Chile, você não precisa de visto, né? Basta você com a carteirinha de identidade lá e o passaporte você dá entrada no país sem nenhum problema, né? Nos países membros do Mercosul. Então, você percebe que ainda naquele momento, no século XIX, a cidadania, apesar de ela já se apresentar como conferida pelo Estado ao indivíduo, ela ainda era limitada nessa esfera das fronteiras. E no século XX, esse conceito de cidadania, ele se amplificou para o conjunto de direitos, a partir dessa concepção que a gente entende hoje, de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais. Então, lá no século XX, principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-processo de Revolução Industrial, você tem um cenário em que a população começa a pautar direitos sociais e começa a conquistar esses direitos. Eu queria falar um pouco desse momento da Revolução Industrial. Acredito que vocês já tenham visto algum filme, alguma passagem dos filmes de Charlie Chaplin, que eles abordam bastante esse período da Revolução Industrial, em que o homem, o ser humano, ele era colocado numa situação de escravidão no trabalho. Você trabalhava tanto que Charlie Chaplin até fazia uma comparação da pessoa trabalhar feito uma máquina, né? Trabalhar tanto que entra na própria máquina, né? Naquele filme que ele sai apertando tudo e aí ele para de apertar, se confunde, cai na esteira, entra na máquina e fica girando entre as porcas e os mecanismos da fábrica, né? Então, isso é uma crítica que ele estava fazendo exatamente a esse processo exaustivo de trabalho, da mão de obra, em que o trabalhador, ele trabalhava 10, 15, 20 horas sem nenhuma segurança trabalhista, sem nenhum direito trabalhista, sem direito a licença por acidente de trabalho, sem direito a um salário digno, sem direito à jornada de trabalho.
enfim, sem nenhuma segurança trabalhista. E isso, lógico, veio a trazer uma grande satisfação desse grupo proletariado, né? Em que se sustentou nas teorias de Karl Marx para buscar um enfrentamento a um novo opressor. Se antes o principal opressor era o Estado, agora, com o capitalismo industrial, a gente se depara com um novo opressor, que são as grandes empresas e as grandes instituições de comércio, que com a ideia da mais-valia, né, do lucro máximo e de pagar o mínimo, fez com que a classe proletariada se deparasse com uma situação de tamanha opressão que só teve um caminho: buscar as ruas e protestar. Mas agora, nesse momento do século XX, diferente do momento do século anterior, do século XVIII, XVII, em que a população pedia para que o Estado não intervisse, né, pedia para que o Estado deixasse a liberdade das pessoas, deixasse a sua propriedade. Agora, no século XX, a conversa é outra. A população clama por uma intervenção do Estado. Fala: Estado, intervenha, porque se você não intervir, a empresa ela não vai me garantir um trabalho digno, ela não vai me garantir uma educação, saúde, e eu não vou ter acesso a lazer, cultura, esporte, a nada. Eu vou só viver para trabalhar. Então, no século XX, diferente do século XIX, a pauta era outra, era buscando uma intervenção estatal. Século XIX, século XVIII, a população falava: Estado, não intervém. Agora a população fala: Estado, intervenha, porque eu quero que você me traga uma relação de igualdade. Então isso é importante vocês também levarem para a prova. No século XVII, XVI, XVII, XVIII, a pauta principal dos direitos eram os direitos de liberdade. Anote isso aí. No século XVI, XVII, XVIII, a principal pauta da busca pelos direitos eram os direitos de liberdade. No século XX, essa coisa se inverte. A busca agora é principalmente pela igualdade. Então, antes era a liberdade, agora a busca pela a igualdade. A igualdade entre as pessoas, porque o empresário ele pode gozar de uma qualidade de vida X e que eu não tenho acesso a nada. Eu que faço essa máquina funcionar e eu não tenho acesso a nenhum direito. Essa era a pauta do século XX, né? Que se estende até os dias de hoje. Se a gente tem um movimento sindical forte, é porque lá foram construídas as bases. Lá no século XX, no início do século XX, em 1914, 15, foram construídas as bases desse sindicalismo forte que representou essa classe trabalhadora contra os desmandos dos empresários. Então, agora no século XX, a busca é por esse conjunto de direitos, não só os direitos civis e políticos, mas os direitos também sociais, econômicos, os direitos culturais, esses direitos que a gente chama direitos de segunda geração ou direitos de segunda dimensão. Beleza? Século XXI. Então, no século XXI é o que a gente está vivendo. Então, no final do século XX, lá em 1948, o mundo ele experimentou uma situação inédita. O que é que foi que aconteceu? Lá em 48, não, em 45. A gente tinha acabado de passar por uma Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, você já deve ter visto vários filmes, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, a queda de Hitler, a lista de Schindler, dentre outros filmes que vocês já devem ter visto, né? E nesses filmes, Pierre Harbour também, esses filmes eles demonstram a brutalidade do que foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de dois cenários. O cenário de Auschwitz, onde houve aquelas câmaras de gás
e o extermínio de mais de 6 milhões de judeus naqueles centros de concentração, e o outro foi o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, porque o Japão fez aquele ataque em Pearl Harbor, que foi até alvo do filme, né? Pearl Harbor, que vocês já devem ter visto, com certeza. E nesse ataque que os Estados Unidos faz em Hiroshima e Nagasaki, a população mundial, a comunidade internacional, se deparou com um novo cenário. Um cenário de a gente poder chegar ao ponto de se autodestruir. É a primeira vez no mundo, na história da humanidade, em que os seres humanos chegam ao ponto de se autodestruir. Destruir todo mundo, de a gente nem hoje existir mais. E foi por conta da experiência negativa da Segunda Guerra Mundial, e com o surgimento da ONU, e depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que hoje a gente não entrou numa terceira guerra mundial. Porque no ano passado, não sei se vocês lembram, no final do ano passado, a Coreia do Norte ameaçou lançar mísseis atômicos no mar do Japão, inclusive na Coreia do Sul, que é aliada dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso, né? E qual era o grande problema? Porque a Coreia do Norte, ela tinha apoio da China, né? Que é uma grande potência militar, principalmente uma grande potência nuclear, né? Com acesso a ogivas nucleares. Então, e por que não houve uma guerra de catástrofe nuclear? Porque todos lembraram do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a consequência de Hiroshima e Nagasaki, que até hoje aqueles terrenos são inférteis, improdutivos e todos são, o terreno de Hiroshima e Nagasaki é contaminado até hoje. Veja, de 45 para cá, o terreno ainda é improdutivo, por conta do poder químico daquela bomba, né? Então, percebam que a experiência negativa da Segunda Guerra Mundial, mais a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi importante para se criar essa ideia de uma ética universal, de se criar um padrão de conduta, de respeito ao próximo, de solidariedade e fraternidade mínima. E nesse momento do século XXI é que surge a ideia de cidadania horizontal, onde todos são iguais, onde todos possuem direitos e deveres, onde todos possuem uma relação equânime com o Estado e com o outro. Então, nesse século XXI que a gente está vivendo, a gente experimenta um exercício de cidadania que, pelo que a gente já falou aqui, é bem diferente do que era no passado. E futuramente, lá no século XXII, certamente haverá um novo formato desse exercício da cidadania. Porque sempre, gente, a população, nós vamos buscando algo a mais. O ser humano, ele nunca para. Ele sempre tem essa capacidade de buscar algo novo, de buscar mais. E nesse buscar mais, se tem essa agregação de novos valores. Só para vocês terem uma ideia, enquanto hoje no Brasil uma luta de direitos humanos, é uma luta de combate à tortura, de combate à exploração sexual de criança e adolescente, de combate à violência contra a mulher. Enquanto hoje a pauta de luta do Brasil é essa, nos países da Europa, como por exemplo a Noruega, há 10, 15 anos atrás, a luta era por banda larga, de graça e rápida para todo mundo. Veja, então percebam que a necessidade das pessoas, ela varia. Daqui a uns tempos, o nosso sentido do direito vai ser outro. Por exemplo, eu tenho o direito de ter no meu celular apitando de que horas vai passar o ônibus que está na frente da minha casa. Um dia a gente vai chegar nesse patamar de já ter conquistado outros direitos, direitos anteriores e buscar novos patamares de direitos, né?
Então, é isso que a gente experimenta nesse século XXI. É essa forma de cidadania horizontalizada, de que todos os indivíduos estão em pé de igualdade que a gente experimenta hoje. A partir disso, de tudo que a gente falou, vamos fazer umas questõezinhas, vamos lá? Ver como que a prova pode cobrar esse conteúdo, vamos lá? Então aí, ó, uma prova da Prefeitura de São Luís, de 2008, da CESP. Ele diz aí, ó, com referência às concepções relativas a políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais, julgue os itens subsequentes. Aí ele vem. Cidadania não se limita à concepção de direito, a ter direitos. As conquistas legais ao acesso ou implementação efetiva dos direitos. Ela deve ser compreendida como um processo em constante construção que inclui a invenção de novos direitos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Será que está certa essa questão? Hein? Gente, como a gente trabalhou aqui, essa questão ela está correta. Vamos destrinchar o texto para relembrar tudo que a gente falou. Vamos lá? Então ele vê aí, ó. Cidadania não se limita à concepção de direito a ter direito, às conquistas legais, ao acesso à implementação efetiva dos direitos. Vamos parar aqui. Gente, isso está certíssimo. Cidadania não é só você buscar direitos. O que é que a gente falou? A gente também tem que ter, ó, deveres. Então, ó, a cidadania, ela vai para além dessa concepção de direitos. Ela vai para além de você pautar essa consciência de você ter acesso a algum direito. Ela também corresponde a uma obrigação que todos nós temos para com a sociedade. Falou de não jogar lixo na rua, de não ultrapassar um sinal vermelho, de não agredir o próximo, de não furtar, não roubar, não matar, beleza? Então, está corretíssimo isso. E no segundo ponto também, ó, ela deve ser compreendida como um processo de constante construção, como a gente falou. A cidadania, ela está sempre em construção. Ela nunca é estática. A gente viu que ela mudou desde o século V a.C. na Grécia até hoje, né, passando pelo século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, até a gente chegar hoje no século XXI. Então está sempre mudando. Se hoje a gente exercita um direito e tem um compromisso com a sociedade, amanhã isso vai mudar, tenha certeza. Inclui, como a gente falou, a invenção de novos direitos. A população, a sociedade, o ser humano nunca para. Suas necessidades vão para além do que está posto. Então a gente sempre quer mais. A gente quer sempre acessar novas virtudes, acessar novos interesses. Então, corretíssima essa questão tranquila, sem nenhuma dificuldade, beleza? Vamos ver a outra questão. Do IPAD, da CODECI 2007. Ele diz, a literatura sobre cidadania expressa que, letra A noção de cidadania nasceu no mundo moderno, nele encontrando sua máxima expressão. Gente, o que é que vocês acham? De tudo que a gente viu aqui, que a gente falou desse processo de evolução, está correto? E aí? Está falso, né, gente? Está errado. A noção de cidadania não nasceu no mundo moderno, ainda bem, né? Porque a gente experimentou já várias formas de exercer direitos e de ter compromisso com a sociedade para a gente chegar até onde a gente está hoje, nesse mundo pós-contemporâneo. Então, a noção de cidadania não nasceu no mundo moderno, não nasceu hoje. Ela vem de um processo de construção desde que o homem vive em sociedade, beleza? Então, letra A, errado. Letra B. O conceito de cidadania tem valor universal
do Oriente ao Ocidente. E aí, pessoal? Tranquila também, né? Fácil, né? Tá errada, né? O que é que a gente falou? O conceito de cidadania, ela varia no tempo e no espaço. Então, o que a gente entende de cidadania aqui no Brasil hoje é diferente do que uma comunidade muçulmana entende, por exemplo, na Palestina, ou então do que os chineses entendem, do que os japoneses entendem, do que o povo da Mongólia entende, beleza? Então, letra B está errado. Letra C. Cidadania é capacidade outorgada pelos dirigentes aos indivíduos de se apropriarem dos bens socialmente criados. E aí, gente, o que é que vocês acham? Pessoal, falamos também isso aqui. Isso está errado. Olha, a cidadania, ela não foi outorgada. Ela não foi outorgada. O que quer dizer outorgada? Outorgada quer dizer dada, conferida pelo governante. Isso é verdade? O que é que a gente viu? Isso é falso, né? A gente viu que a cidadania e os direitos foram conquistados por um processo de luta permanente, em que muita gente derramou muito sangue, que muita gente morreu para buscar um mundo melhor, um mundo mais justo, igualitário, mais livre. Então, não foram os dirigentes, os governantes que concederam direitos por livre e espontânea vontade aos indivíduos. Infelizmente, não foi. Foi a população que foi às ruas e pautou a conquista de novos direitos, beleza? Então, letra C é errada. Até agora tranquilo, né? Tranquilo, né, Homero? O Homero também está aqui marcando, X, está de boa. Tá tudo certo. Vamos lá, letra D. A cidadania é construída como processo eminentemente histórico, como resultado de uma luta permanente a partir das classes subalternas. E aí, gente? O que é que vocês acham? Tranquilo, né? Fácil, né? Tá certíssimo, foi exatamente o que a gente falou, né? É um processo eminentemente histórico. Leva isso para a tua prova, tá? A construção da cidadania, ela se dá a partir de um processo histórico, por meio de um processo de luta permanente, a partir das classes subalternas, beleza? Corretíssimo. Letra E. A noção e a realidade da cidadania estão organicamente ligadas à ideia de direitos naturais. E aí, gente? Errada, né? Gente, essa ideia de direitos naturais surgiu lá, como a gente viu, lá em meados lá no século XVI, XVII, com John Locke, um grande pensador iluminista, em que trouxe essa ideia de que os direitos do indivíduo surgem a partir do momento que ele é indivíduo. E não é uma coisa que é dada pelo rei. Então, o ser humano ele já tem um direito natural por ser humano, não porque o rei ele está concedendo. Então, essa noção de cidadania, ela não está ligada ao direito natural, porque isso foi um momento da história, no século XVII, né? Mas com a evolução isso se desagregou desse sentido de direitos naturais. Hoje a gente não entende que os direitos de cidadania, os direitos humanos, os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, eles advêm desse direito natural. Ele advém do processo de luta, de um processo de conquista das pessoas, ok? Então, letra E está falso. Ok? Então, a letra que a gente marca é a letra D de dado, tá bom? Vamos entrar no outro assunto, vamos lá? Democracia e cidadania. Gente, esse assunto é importante para vocês para a prova. É o seguinte, vocês precisam
linkar qual é o vínculo que existe entre democracia e cidadania. Há alguma relação direta entre esses dois conceitos? O que é que vocês acham? Sim, há uma relação intrínseca entre o conceito de democracia e a cidadania. Vamos entender primeiro qual é o conceito de democracia, para então a gente detalhar melhor qual é essa relação entre esses dois termos. Vamos lá? Aqui na tela tem o significado de democracia. Democracia significa, né, o governo do povo, né, assegurado pelo gozo dos direitos de cidadania. Aqui a gente já vê de cara a relação direta entre democracia e cidadania. Então, ó, a democracia que surgiu inicialmente lá no século V a.C., em Atenas, né, a democracia direta, em que a população participava diretamente das decisões da polis, né, que era a cidade-estado. Então, a democracia, que é o governo do povo, ela surgiu paralelamente a essa cidadania, porque a partir do momento que essas pessoas elas decidiam sobre o destino da polis, do destino da cidade, do destino daquela região, ela estava já exercendo a cidadania. Então, ó, aqui no conceito a gente continua. Quando há isonomia, ou seja, igualdade diante da lei, há democracia. Então, ó, é outro ponto que a gente precisa destacar. Para a gente dizer que a gente vive num Estado democrático, a gente precisa vislumbrar a igualdade. A gente precisa vislumbrar a isonomia. E eu convoco vocês a refletir. Vivemos numa democracia? O que é que você acha, Homero? Pois é. Vivemos numa democracia real. Será que a gente realmente vive numa democracia? Para a gente viver numa democracia, temos que ter esse vínculo direto de igualdade. Todos são iguais na prática, perante a lei, ok. Existe a Constituição Federal, no artigo 5º, no seu caput, ele fala que todos são iguais perante a lei. Mas na prática isso é verdade? Olhe para um shopping e olhe para uma favela. Há uma relação de igualdade. Percebam que no Brasil, apesar de a gente pagar uma alta carga tributária, em que seria suficiente para bancar moradia, bancar escola, bancar saúde, a gente não experimenta isso na prática. Então, apesar de em 88 ser proclamada uma democracia, essa democracia ainda está muito longe de ser exercida realmente e totalmente na prática. É verdade, temos uma democracia de liberdade de expressão, temos uma democracia no sentido de liberdade de opinião. Você percebe que hoje até os comediantes criticam bastante, por exemplo, a presidenta Dilma, os governadores, os prefeitos, os políticos. Você vê programas de TV que vai lá no parlamento e efetivamente, com a expressão da palavra, tiram onda da cara dos parlamentares, né? Isso é o exercício da democracia. Sim, isso é. Mas não vivemos uma democracia plena, porque não temos um sentido de igualdade. Eu acho que a gente está no caminho certo. O caminho certo é a população pautar o governo sobre essa necessidade de se melhorar os serviços públicos, para que a gente experimente realmente uma igualdade, assim como existe na Suíça, assim como existe na Noruega, uma ideia de igualdade real, onde não existe população em situação de rua, onde não existe uma disparidade, uma desigualdade social e econômica tão grande. Então, ó, vivemos numa democracia no Brasil pela metade. Então, assim, temos direito de liberdade de expressão, de ir e vir, de pensamento, mas ainda falta a gente exercer na plenitude alguns direitos sociais.
como, por exemplo, o direito à saúde e à educação. Só viveremos num país 100% democrático quando não precisarmos mais de plano de saúde nem pagar a escola particular, né? Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade a esse debate sobre democracia e cidadania e vai trabalhando outros temas.